eu usei óculos, mas chegando aí, estou chegando. Bom dia. Vamos lá, galera. Bom, então o que nós estamos trabalhando, né? A gente deu acho que a última aula foi a aula 7. A aula 7 foi há cerca de 2 semanas atrás. A gente teve um tempo que a gente adiantou um pouco mais o curso de simetria. Eu acho que os cursos de simetria ontem foi a aula 13, né, Thiago? É 13. Ontem foi a aula 13 do curso de simetria, né? Então tá, a gente com simetria a gente já está começando a ver o final do curso daqui a pouco. Mas esse curso aqui a gente tem uma travadinha e eu vou ter que fazer uma coisa aqui nesse curso também. Eu vou dar uma aula comum desse curso aqui, do curso de eletromagnetismo do mestrado. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer um estudo mais detalhado sobre a expansão de multipolos, que aliás é programa do curso de eletro também, né? Mas aí eu vou fazer uma coisa mais voltada para a gente estudar esses multipolos que não aparecem normalmente na expansão do campo, mas que aparecem na expansão da corrente, que é o caso que ele atende o caso dos neutrinos de Majorana, que é aquela expansão daquele termo que a gente já apareceu na expansão da corrente, né, da corrente eletromagnética, mas que nunca foi medido, que é aquele termo chamado de tipo tensorial, né, é o monopolo toroidal que a gente chama, ou também chama de anapolo, né? Aquele termo ali, como a gente tinha falado, ele não tem nenhuma medida dele ainda. Então, a expectativa de medida é através de termos de Majorana, mas ainda não foi feito também. Então, eu vou tentar mostrar na aula de eletromagnetismo como é que aquilo pode aparecer também na expansão da corrente, que isso não está nos Jackson. Então, a gente vai ter que fazer também, que são aqueles multipolos chamados, os momentos chamados toroidais, né? Que são mais particulares, eles vão ser importantes, não na estrutura macroscópica, como é o caso que o Jackson trata no eletromagnetismo macroscópico, mas no eletromagnetismo microscópico, quer dizer, quando estuda, né, o setor de eletromagnetismo dos neutrinos de Majorana, ele aparece sobretudo para os neutrinos de Majorana. Então, quando a gente for fazer isso, eu vou fazer uma aula comum, eu tento marcar uma aula comum desses dois cursos para a gente poder fazer isso e depois direcionar para cá, para fazer a conexão com os neutrinos massivos, né? Bom, então, só vamos retomando aqui. A gente já conhece dos nossos cursos, né, as 3 categorias, né, de férmions que a gente vem estudando. Mas, na verdade, a gente conhece bem 3 categorias de férmions, né, que é o férmion de Dirac, a gente começa pelo férmion de Weyl, aí compõe férmion de Weyl para obter os férmions de Dirac, e depois a gente particulariza os férmions de Dirac para obter os férmions de Majorana. Existe uma outra categoria de férmions que eu acho que seria interessante, eu nunca coloquei no curso, não, mas eu acho que vale a pena a gente ir estudando, que é uma coisa que é feita lá em Guará também, né? O professor Júlio lá estuda, que é uma categoria de férmions que tem ganhado um espaço na literatura, que são os chamados elcos. Esses elcos aqui é uma sigla, né? É uma sigla alemã, mas que na verdade, isso aqui é conjugação operator, um operador de conjugação. São eigenstates, né, operadores. Na verdade, o que são esses elcos? Esses elcos aqui é uma categoria de férmions que não são férmions com propriedade de quiralidade bem definida ou de ser autoconjugados de carga. Eles são férmions que são autovetores ou autoestados da matriz de conjugação de carga. Então, a matriz de conjugação de carga atuando sobre eles vai dar aqui o valor e o psi. Então, eles são autoestados da matriz de conjugação de carga, mas não são férmions de Majorana. E um esforço grande que tem sido feito é estudar a teoria quântica de campos desse objeto. Como fazer a segunda quantização desses elcos. E eles têm aparecido mais, a aplicação que a gente vê maior dos elcos é na possível composição da matéria escura. Então, se desenvolveu-se, né, uma fenomenologia a partir desses elcos que faz sentido pensar que eles possam ser uma fração da matéria escura. Então, acho que vale a pena também a gente já... Agora, eu nunca vi, se eu andei puxando na literatura, eu não achei nada na literatura envolvendo a decomposição de órgão ou envolvendo
como fica a estrutura da corrente, como é que fica a corrente eletromagnética, né? Então, se a gente pegar aquela nossa discussão, né, da corrente eletromagnética efetiva, né? Então, a corrente eletromagnética para os élcons, eu não vi nenhuma referência na literatura. Aí saber, por exemplo, a minha pergunta é, sendo esses objetos, esses férmions, um pouco férmions mais exóticos, e eles são alto valor, alto status da matriz de conjugação de carga, mas não são férmions de Majorana. Então, por exemplo, se a gente considerar élcons que venham a ser neutros, né? Não necessariamente eles são neutros, porque eles não são autoconjugados de carga, eles são apenas alto status da matriz de Majorana. Mas a pergunta é, se a gente colocar, por exemplo, a propriedade de neutralidade para eles e for reestudar a estrutura da corrente, a pergunta é se na corrente eletromagnética dos élcons, quais são os monopolos que aparecem? Então, né? Quais? Então, por exemplo, saber se a gente tem, pode ser até que apareçam alguns monopolos de ordem superior, né? A questão do dipolo, ou a questão desse termo, né? dos momentos toroidais, saber se eles vão aparecer. Então, eu vou tentar trazer, isso aqui é uma coisa que eu não conheço muito bem, conheço só pouca literatura, tem uma literatura já vasta, eu conheço pouca literatura disso, nunca estudei muito, mas eu agora vou ter a oportunidade de estudar, porque lá em Guará, agora no início de julho, vai ter uma defesa, uma dissertação de mestrado, do Júlio lá, né? O estudante do Júlio vai me mandar agora a monografia, a dissertação. Eu vou dar uma olhada na dissertação, que aí, sendo uma dissertação de mestrado, tem sempre algumas coisas melhores de revisão, para ver como é que a gente pode encaixar os élcons nessa discussão que a gente está fazendo. Poderia ser uma contribuição interessante que a gente pode eventualmente fazer, que é alguma coisa de caráter original, que a gente pode acoplar com essa discussão que a gente está fazendo. Porque a literatura, né, da discussão da corrente eletromagnética, da interação eletromagnética de férmions neutros, né, ela não passa por essa discussão dos élcons. Isso é uma coisa interessante. E isso aí é uma coisa também que eu quero ver se a gente coloca na nossa discussão dos potenciais. Tá? A gente está estudando um grupo de vocês, o Pedro, o Léo, ver como é que esses élcons podem. Esses élcons são interessantes porque, para quantizar esse campo de élcons, eles definem uma espécie de uma. Eles têm uma espécie de uma direção privilegiada no espaço. Eles têm como se fosse algo que quebra a isotropia espacial. Então, é alguma coisa que pode, quer dizer, por isso que eles até estão associados à velocidade de matéria escura, é alguma coisa que tem a ver com um possível desvio da simetria de Lorentz. Se o aspecto de quantização desses objetos aqui pode revelar algum tipo de mecanismo ou de física que leve a pequenos desvios na simetria relativista. Eu acho que isso é uma coisa interessante que a gente pode explorar um pouco. Muito bem. Ou então, a gente já estudou bastante, né, sobretudo o caso de Dirac. Então, as aulas anteriores que nós temos, né, nós trabalhamos a estrutura geral da corrente eletromagnética e vimos que aparecem 4 tipos, né, de contribuições na corrente eletromagnética, que são aquelas contribuições que a gente já falou lá, a contribuição de carga, a contribuição de monopolo de dipolo magnético, a contribuição de dipolo elétrico e a contribuição do momento toroidal. São as 4 contribuições. Agora a questão são os férmions de Majorana. Vamos pensar a particularizar isso, os férmions de Majorana. Como a gente sabe claramente dos férmions de Majorana que eles são os férmions de Majorana têm essa propriedade, né? São autoconjugados da matriz de conjugação de carga. Isso caracteriza o férmion de Majorana, a matriz de conjugação de carga. Pelo que vamos só dar uma lembrada aqui, essa condição de ser férmions de Majorana, a gente sabe que se a gente estiver trabalhando no espaço-tempo de dimensão 1,
D menos 1, um espaço de corte, né? Com uma direção temporal e D menos 1 direções espaciais, a gente pode sempre definir espinores de maior ano se a dimensão for D, for 2, 3 e 4, modo 8. Né? Então, isso significa que a gente vai poder ter dimensão 2, 3, 4, depois 8, 11, 10, 11, 12 e assim por diante. Nessas dimensões aí a gente pode definir os espinores maiores. E nas dimensões pares, né? Então em Majorana, se a gente tiver uma dimensão par, se D é par, a gente pode definir várias. Que é um conceito de gravidade, né? Vai ser. E aí a conjunção, né? Vai mais Majorana, né? Majorana significa ser vário, significa ser algum estado da matriz de quiralidade. Então, se eu estou numa dimensão par, nós sabemos que a gente pode sempre nessa dimensão par introduzir a matriz gama D mais 1. Né? Se eu estou em duas dimensões, eu tenho o gama 3, se eu estou em 4 dimensões, nós introduzimos o gama 5. Então, tem sempre aquela matriz que é a matriz de quiralidade, né? É a matriz que define a quiralidade. Então, se eu for numa dimensão par, a gente sempre pode definir essa matriz e a gente sabe que a nossa matriz de quiralidade, né, a matriz gama D mais 1, ela é sempre definida como sendo uma fase aqui, vamos dizer assim, uma fase que eu posso chamar de zeta, e aí ela vai ter gama 0, gama 1, que é o gama D menos 1, a gente faz o produto. Todas as matrizes de gama naquele espaço, então, as D matrizes de gama, D em número par, a gente define a matriz de gama D mais 1, e essa fase assim, zeta, ela pode ser escolhida como sendo mais ou menos 1 ou mais ou menos I. O que é importante é que a matriz gama D mais 1 tenha um quadrado, isso é fixa, né? Ela vai ter um quadrado dela igual a identidade. Tendo o quadrado igual a identidade, a gente sabe que ela anticommuta todas as matrizes gama, né? O anticommutador gama D mais 1 em qualquer gama mi é zero. Então essa matriz gama é a matriz de quiralidade sempre que eu tiver um número de dimensões pares. E aí, o espinor sendo vário, né? Então a condição de vário é que o espinor seja autovetor. Alto estado da matriz de quiralidade. É uma quiralidade bem definida. Então, gama D mais 1 atuando em psi, vai ter que dar mais ou menos psi. Tá? A matriz de quiralidade é uma matriz que tem quadrado, né? Então, a identidade. Então, é uma matriz assim, M, né? Psi igual a lambda psi. Né? Se eu multiplico essa relação aqui pela matriz M, eu vou ter M2 psi igual a lambda M psi. Então, isso aqui vai me dar lambda 2 psi. Mas se essa matriz tem quadrado igual a identidade, então o lambda 2 só pode ser 1. Então, lambda é mais ou menos 1. Então, quer dizer, uma matriz cujo quadrado seja a identidade, né? Então, se eu tiver uma matriz cujo quadrado é a identidade, eu vou olhar os autovalores dela. Então, eu uso essa relação e multiplico essa relação por n de novo. Isso aqui, esses dois passos bem simples aqui, me mostram que os autovalores possíveis
dessa matriz são necessariamente mais ou menos 1. Então, é por isso que quando a gente define a integralidade, ela sempre vai ser mais ou menos 1. São os dois setores de integralidade. Então, se o Fermi satisfaz a matriz de integralidade, ela, em dimensão par, ela pode ser definida e ela é anticommuta com todas as matrizes dela. E, então, a condição de Weil é essa. E a condição de Majorana é a condição de ser autoconjugado de carga. Então, se eu agora todo um espaço que é Majorana, ele vai poder ser 2, 3 e 4. Para ser Majorana só pode com essa métrica, com essa assinatura, uma direção temporal e D menos 1 direções espaciais. Então, nesse caso, para ser Majorana tem que ser 2, 3 e 4. Para ser vário, só pode ser dimensão par, então 3 está excluído. Então a pergunta é, será que em que espaço eu posso incluir a condição de Majorana e vário simultaneamente? Ou seja, definir um spinor, o Majorana vário. Então, esse spinor aqui vai ser Majorana vário, isso vai ser possível só em dimensão 2 módulo 8. 4 módulo 8 não vai dar. Então, Majorana vário eu posso definir apenas em 2 dimensões, 10 dimensões, 18 dimensões e assim vai. Então, quando a gente fala das teorias de super-Liouville, né, em 10 dimensões, a grande vantagem é que lá a gente pode fazer a supersimetria com os spinores de Majorana vário. E, por exemplo, teoria de cordas também, né, quando a gente faz a formulação da supercorda, ela também baseia-se na existência de spinores de Majorana vário. Majorana vário, 10 dimensões, tem 8 graus de liberdade, que bate com os 8 graus de liberdade transverso no campo vetorial. Então, a gente pode formar um múltiplo supercimento com Majorana vário, que ele faz o papel do reitino e o campo de Rey, o campo de Ambigus, que tem 8 graus de liberdade. Então, vários spinores de Majorana, para nós, né, conseguir essa prescrição. Se bem que nós vamos estar trabalhando o tempo todo em dimensão 4. Para nós estamos interessados em discutir a eletrodinâmica em 4 dimensões e os spinores de Majorana em 4 dimensões. Então, os neutrinos de Majorana que nós vamos tratar vão ser os neutrinos de Majorana, em 4 dimensões. Nós não vamos trabalhar em 4 dimensões, como nós já vimos, não é possível impor a condição de Majorana vário. Então, em 4 dimensões. Se o neutrino é sem massa, né, o neutrino sem massa do modelo padrão, ele é um spinor de vário. A gente tem os neutrinos left e os antineutrinos right. Se a gente agora introduz a massa para os neutrinos, né, com algum mecanismo além do modelo padrão, e esses neutrinos massivos são Majorana, então eu estou em 4 dimensões, eu não vou poder impor a condição de vário. Então, o neutrino, porque às vezes pode haver essa confusão, o neutrino é vário. Aí, ele ganha massa de Majorana, ele vai ficar um neutrino de Majorana vário? Não, ele vai ser um neutrino só de Majorana. Quando ele ganha massa, ele perde a condição de vário. De vário, não, em 4 dimensões, não dá para acomodar essas duas relações ao mesmo tempo. Se a gente puser essas duas relações ao mesmo tempo, é o spinor da zero. Vamos ver aqui a matriz de conjugação de carga. Então, vamos trabalhar no nosso espaço de Minkowski com umas 3. Vamos ver aí a gente vai assinalando as propriedades eletrodinâmicas. A gente está trabalhando no espaço de Minkowski com umas 3, então a nossa matriz de conjugação de carga é uma matriz antissimétrica, uma matriz unitária, unitária, e ela satisfaz a essa condição aqui, né? C gama transposto C menos 1 menos gama mínima. Com essas premissas aqui, né? Com essas propriedades aqui, nós definimos a matriz de conjugação de carga. Vamos só dar uma olhadinha aqui, uma coisa que ele vai precisar dessa propriedade daqui a pouquinho, né? O nosso princípio em 4 dimensões, o nosso gama 5, né? Se eu me lembro bem, ele é I, gama 0, gama 1, gama 2, gama 3.
pegar isso aqui e levar ao quadrado, gama 0 ao quadrado, gama 0, gama 1, gama 2, gama 3, gama 0, gama 1, gama 2, gama 3, o quadrado disso. Esse 0 vem para cá, ganha um sinal menos. Aí esse 1 vem para cá, não acontece nada. Aí o 2 troca com 3, ganha um sinal menos. Gama 0 ao quadrado é 1. Sem o i, esse quadrado aqui dá menos, a gente costuma colocar justamente o i, né, para poder ganhar gama 5, então gama 5 ao quadrado é identidade. Depois nós temos que essa matriz também, ela vamos tirar o hermitiano, o conjugado hermitiano dela, é menos i, 3 daga, 2 daga, 1 daga, 0 daga, né? Cada matriz espacial é anti-hermitiana, então tem menos, menos, menos. E essa aqui é hermitiana, então vou ganhar um sinal menos, tá mais, né? Aí eu troco 0 por 1, ganho um sinal menos. Trago 2 para cá, aí trago 3 para cá, muda de sinal, tá certo? Então a matriz é hermitiana. E o gama 5 barrado, que é o conjugado de Dirac, que é gama 0, né? Gama 5 daga. Gama 0 é igual a menos gama 5. Gama 3, gama 5, anticomum com gama 0. Então, são as propriedades básicas aí da matriz gama 5 que define a quiralidade. Então, vamos ver essa propriedade aqui com a quiralidade. C, gama 5 transposto, C é menos 1. Então, vamos ter aqui C. Para essa relação, o I não importa, né? Basta só as propriedades de transposição da matriz. Então, vamos ter 3 transposto, 2 transposto, 1 transposto, 0 transposto, C é menos 1. Aí a gente vai colocando aqui C é menos 1, C, C é menos 1, C, C é menos 1, C, C é menos 1, C. Beleza. Então, C é 0 transposto, C é menos 1. A gente acho que vão ser mais aqui. C, gama 5 transposto, 3 transposto, 2 transposto, 1 transposto, 0 transposto, C é menos 1. Então, é só colocar C é menos 1, C, C é menos 1, C, C é menos 1, C, gama 5. Então, C, gama 3 transposto, C é menos 1, menos gama 3. Esse vai ficar menos gama 3, menos gama 2, menos gama 1. Vai ficar menos gama 3, gama 2, gama 1 e menos gama 0. Vai ficar tudo positivo, né? Eu botei um menos daqui, menos daqui, menos daqui. Essa relação vale para cada gama. Aí a gente traz o 1 para cá, um sinal menos. Traz o 2 para cá, não acontece nada. Traz o 3 para cá, ganha outro sinal menos. Então fica mais. No final do dia, essa matriz satisfaz a essa função. Gama 5. 5. Só para a gente vai ensinar isso daqui a pouquinho, que eu estou listando aqui. Depois a gente vai ver essa relação também, né, para, por exemplo, para a matriz gama mini, para a nossa famosa geradores do grupo de Lorentz, na representação exponencial. C, gama mini transporte, C é menos 1. Normalmente a gente define o gama mini, né, como sendo geradores do grupo de Lorentz, I sobre 4, comutador de gama mini com gama mini, certo? Então a gente vai ter gama mini, I sobre 4, gama mini, menos gama mini, gama mini. Se a gente pega o transporte, essa propriedade aqui a gente vai ter. O I sobre 4 não vai ser importante para essa relação. Então vai ficar, esse termo aqui vai ficar gama mi transposto, menos gama mi transposto, C é menos 1. Então aqui a gente vai colocar um C menos 1 e um C, e aqui a gente coloca um C menos 1 e um C. Então o primeiro termo vai ficar C gama mi transposto, C é menos 1, dá menos gama mi. E aí aqui vai ficar C gama mi transposto, C é menos 1, dá menos gama mi. Então o primeiro termo fica gama mi, gama mi.
segundo termo, menos, vai acontecer a mesma coisa. Esse cara vai ficar menos gama mi, esse cara vai ficar menos gama mi. Menos gama mi, gama mi. Então a gente aqui pode ter o sinal trocado, vai ficar menos, né? E aqui, opa, esse menos aqui nem pensa, então vai ficar mais. Então fica menos sigma mi. Então a relação aqui ela vai com menos sigma mi. Menos gama mi. E aí a última relação que a gente tem, vamos tirar essa aqui, C, gama mi, gama 5. Né? Se eu pegar essa relação aqui, esse operador aqui pode ser interessante para a questão do dipolo, né? O dipolo elétrico. Né? Se eu pegar essa matriz aqui, vai ficar só usar as propriedades anteriores, que é C, gama 5 transposto, C é menos 5 transposto, gama mi, transposto, C é menos 1. Então, boto C menos 1, C aqui, e aqui já tem C menos 1. Então, C, gama 5 transposto, C é menos 1, é o próprio gama 5. E aí vai ficar C, gama mi transposto, C é menos 1, é menos gama mi. Só que gama 5 comuta com gama mi, que é um produto de duas matrizes já. Então, eu posso trazer o gama 5 para cá, e o sinal não se aumenta. Então, essa relação fica menos gama 5. E essas propriedades aqui, na verdade, né, se a gente for fazer a dedução daquela estrutura da corrente eletromagnética que nós tivemos para o Fermi em geral, nos passos intermediários, se a gente já usar o fato de que o Fermi é Majorana, aquelas relações já vão reduzir bastante. Quando a gente fez a dedução geral, como a gente seguiu, né, que é conhecido, fizemos a dedução geral. E aí a gente depois particularizando para a Majorana, essas relações são importantes para poder demonstrar que a gente tem uma série de termos que não devem contribuir. Está particularizando aí no caso de Majorana, né? Majorana vai, não é possível fazer, porque para a gente vai todo interessar o neutrino massivo só sendo Majorana. Vamos fazer aqui a seguinte coisa. Vamos só primeiro ver essa relação. Se a gente puser, então, vamos supor que a gente pega. Então vamos tentar. Primeiro, então a gente tem essas propriedades aí que vão ser importantes. Vou pegar a primeira, só o primeiro resultado aí, para a gente ver que o neutrino massivo com massa de Majorana não pode ser Majorana. Apenas maior. Então, colocar a massa, né, no setor leve, então vamos só ver isso aqui. Por que o neutrino massivo não pode ser Majorana vai? Então, a gente sabe, se ele for vai, o neutrino de vai, ele satisfaz a essa condição, esse gama 5 psi é mais ou menos psi. E se ele é Majorana, psi C é igual a psi. Então, são as duas condições colocadas simultaneamente, né? Vamos então ver a seguinte coisa aqui. Se a gente impor essa condição, se eu pegar, vamos dizer que a gente, como eu sei que esse objeto aqui é Majorana, vamos tentar tirar vamos tirar o conjugado de Majorana dessa relação. Gama 5 psi C é igual a mais ou menos psi C. Vamos trabalhar essa relação. Estou simplesmente tirando o conjugado de carga da relação de Weyl. Mas se o Fermi já é Majorana, então psi C é igual a psi. Então, estou usando essa condição aqui, que é a condição de Weyl, e tirando o conjugado de carga dela. Tira, aqui é geral. Aqui é geral. Agora, se é Majorana, particulariza para esse termo. Agora, esse termo aqui a gente sabe quem é. Isso aqui, por definição, é C
Quem é o conjugado de carga, que nós sabemos aí dos nossos cursos, né? Só para lembrar para quem não está muito ligado, não está muito lembrado, é C barrado transposto. Né? C barrado transposto, que é C carga, gama zero, transposto. Que é C, gama zero, transposto, psi estável. E aqui eu posso colocar o C menos 1 e o C, então fica menos gama zero, C, psi estável, independentemente da representação. Então isso é o espelor, quer dizer, é a definição do conjugado rotável, conjugado de carga, né? Só para colocar aqui para quem não está ligado aos cursos anteriores. Então, conjugado de carga, que é definido como C barrado transposto, elemento, gama zero, C, psi estável. Isso aqui é geral, independente da representação. Então, vamos usar essa definição aqui. Se eu quiser, então, pegar o conjugado de carga desse espinor, eu vou seguir essa receita. É C, gama 5, psi, tudo isso barrado, transposto. Esse aqui é o conjugado de carga desse espinor, gama 5, psi. Vamos desenvolver. Estou só desenvolvendo agora o lado esquerdo. Desenvolver só o lado esquerdo para depois a gente comparar com o lado direito. Então isso aqui é C, gama 5, psi, barrado, transposto. Então vou primeiro barrar isso aqui. É C, psi barrado, gama 5 barrado, transposto. Gama 5 barrado, menos gama 5. Vai ficar menos C, psi barrado, gama 5, transposto. Menos C, gama 5, transposto, psi barrado, transposto. E aí a gente aqui coloca o C menos 1C. Aí vamos ver. C, gama 5 transposto, C menos 1, é o próprio gama 5. Então aqui mantém-se esse menos gama 5. Mas agora aqui dá C psi barrado transposto. C psi barrado transposto é a condição de Majorana. Mas ele é autoconjugado. Então isso aqui é menos gama 5 psi. Então dá menos, no lado esquerdo dá menos gama 5 psi. Agora, se psi é vário, isso aqui então, gama 5 psi vai ser mais ou menos psi. Com esse sinal menos aqui, isso aqui é menos, mais ou menos psi. É a condição de vário. Então isso aqui se reverte o sinal, menos ou mais psi. Então se a gente compara com o lado direito, ó, fica um conflito de sinais. Se esse cara aqui, desde o início, tiver quiralidade mais 1, ele aqui pelo lado esquerdo, ele fica com o sinal menos. Então fica menos psi igual a mais psi. Se a gente trabalhar o sinal menos, esse cara aqui, ele tem quiralidade menos. Então se a quiralidade dele é menos, ela vai aparecer aqui invertida, vai ficar mais psi igual a menos psi. Então, os dois sinais, que eu no fundo mostro psi igual a menos psi. Então essas duas condições sendo impostas simultaneamente, elas zeram o espinor. Então realmente nós não podemos definir um espinor, seja o espinor de Majorana vário em 4 dimensões. Então o neutrino massivo não tem condição de manter o aspecto de vário. Ele era vário, mas aí a massa tira o caráter de vário. Vamos colocar uma outra relação importante aqui lá nos neutrinos, que é o mecanismo de massa de Majorana. Deixa eu apagar isso aqui, né? Vamos trabalhar o gama vira menos, o gama 5 dá mais. O gama 5 dá menos, tá? Por exemplo, né? Nós sabemos que a gente pode sempre quebrar o espinor em duas componentes reais. Seja ele massivo ou não, né? Se o espinor massivo ou não é massivo, eu posso quebrar ele em duas componentes reais, psi L
e psi-right, né? Que são, na verdade, os projetores 1 mais gama 5 sobre 2 atuando no psi e 1 menos gama 5 sobre 2 atuando no psi. Então, quebrei o espinor, né? Somei, subtraí gama 5 sobre 2, então a gente quebrou o espinor na parte left. Esse aqui é o psi-left, satisfaz a essa condição, gama 5 psi-left é igual ao psi-left, e esse aqui é a componente que a gente chama de right, psi-right, que satisfaz a essa condição. Gama 5 atuando nesse psi-right é igual a menos psi-right. Sai daqui. A gente quebra o espinor nas duas componentes de polaridade. Então, se a gente agora usa a condição de Majorana aqui, né? Então, se a gente tem C, né? Pegar o conjugado de carga do psi-left. Se eu pegar um espinor, a quiralidade left do espinor, né? Essa condição aqui é importante para a Majorana. Tirar o conjugado de carga dele. Então, isso aqui vai ficar C, psi-left, barrado, transposto. Não estou dizendo que ele é Majorana, não. Estou apenas tirando quem é o conjugado de carga, a componente left. Então, vamos lá. Isso aqui é C. Psi-left, então, é 1 mais gama 5 sobre 2 psi. Isso aqui é o psi-left barrado e depois transposto. Então, isso aqui vai ficar para nós C. Psi barrado, o gama 5 barrado é menos gama 5. Tá? 1 menos gama 5 sobre 2. Tudo isso ainda é transposto. Então, o primeiro termo vai ficar C. Aqui, vamos ficar com C, 1 menos gama 5 transposto sobre 2, né? E o psi barrado transposto. E aí a gente injeta aqui o C menos 1 C. Certo? E o gama 5 satisfaz aquela propriedade de ter o sinal mais, né? A operação de conjugação de carga não muda o sinal do gama 5. Então, essa condição aqui vai dar para nós C. Então, C deve ser menos 1 da identidade. Fica identidade. Depois vamos ter C, gama 5 transposto, C menos 1, mantém o gama 5. Menos gama 5 sobre 2. E aqui nós temos o C. C psi barrado transposto. Então, o que a gente está obtendo, isso aqui é o quê? Isso aqui é o operador right. Então, a gente está tendo, isso aqui está me projetando desse espinor aqui, a parte right dele. Então, isso aqui fecha dessa forma. Vou pegar do espinor psi C a componente right. Então, a operação de conjugação de carga, né, ela não comuta com a quiralidade. O conjugado de carga do psi left é a parte right do conjugado de carga. Então, isso aí fica usando lá a nossa interpretação da conjugação de carga da equação de Dirac, e vê que a antipartícula de um objeto left vai ser naturada de quiralidade right. Quer dizer, o neutrino sendo left, a antipartícula dele, que é o antineutrino, necessariamente vai ser right. Então, a conjugação de carga, ela muda a quiralidade. Eu vou de uma partícula left para uma antipartícula right. Esse é o significado dessa equação. Deixa eu apagar isso aqui só para... Vamos voltar agora às representações do grupo de Lorentz. O que é a massa de Dirac para nós também? Quando a gente escreve a massa de Dirac, escreve aí o termo de massa numa Lagrangiana do tipo Dirac, né, seja um termo de massa anual, seja um termo de tipo Majorana, né, que é o tipo Higgs, né, que a gente acopla as duas quiralidades. O termo de Dirac, ele vindo, pode vir através do mecanismo de Higgs, um acoplamento geográfico, mas o termo de Dirac, ele satisfaz, quer dizer, deixa eu passar isso aqui rapidinho.
A gente sabe essa relação aqui também, né? Que se eu pegar psi left, né? Essa combinação, se eu pegar a componente left barrado e multiplicar pela componente left, né? A gente sabe que isso aqui para nós dá é zero, né? Porque o psi left barrado é o psi barrado e o barrado gama 5, é menos gama 5. Esse aqui é o barrado do psi left. Foi isso aqui. Psi barrado, né? Agora, o psi left que está aqui é 1 mais gama 5. Então, claro, 1 menos gama 6, os dois operadores são ortogonais, então isso aqui dá certo. Então a gente já sabe aí dos nossos cursos até de equação de Dirac, que essa combinação aí é uma combinação da zero e ao ter essa mesma coisa vale assim. Certo? Deixa eu só completar uma coisinha que vale a pena dizer, que é o seguinte, né? Claro, essa relação aqui vale assim também, né? O psi right conjugado de carga vai ser o psi c. E aqui vale uma observação que é o seguinte: suponha que o espinor seja maiorano. Então, se eu tenho um espinor de maiorano, isso aqui vai restringindo os graus de liberdade dele. Então essas relações aqui são gerais para qualquer tipo de espinor. Agora, se a gente pega um caso particular, né? Se é maiorano, se é um espinor do tipo maiorano, então vamos usar essa relação. Então eu vou ter aqui o psi left C vai ser o psi C right. Isso aqui é geral, não usamos nada de maiorano. Agora, se é maiorano, aqui particulariza. Se esse termo é maiorano, do lado direito dessa equação, o psi C é C, é autoconjugado do carro. Então, isso me fecha uma relação importante, está me dizendo o seguinte, que o conjugado de carga do psi left é o próprio psi right, ou seja, quando eu escrever o meu espinor psi, eu vou escrever ele assim, psi left, o espinor pode ser decomposto, né, nas duas componentes. Mas se esse termo aqui é maiorano, então essa decomposição aqui é geral. Agora, se for maiorano, então essa decomposição vai ficar psi vai ficar psi left mais psi right. Mas quem é o psi right? É o psi left conjugado de carga, é o C, psi left barrado transposto. Ou vice-versa. Eu posso fazer o contrário, eu posso expressar ele como sendo psi right mais o C, psi right barrado transposto. Então, se o termo é maiorana, se o espinor é maiorana, toda a informação dele está num setor de quiralidade. Ele não é válido, porque ele tem as duas quiralidades. Mas a quiralidade light simplesmente é o conjugado da quiralidade left. Ele está mostrando aqui. Quer dizer, aquilo que seria o psi right, na verdade, o grau de liberdade desse cara está todo na parte left, ou vice-versa, na parte right. Então, para um ferro de Majorana, os graus de liberdade dele, diferentemente do ferro do Dirac, o ferro do Dirac ele distribui metade dos graus de liberdade na quiralidade left, metade dos graus de liberdade na quiralidade right. No ferro de Majorana, ele tem as duas quiralidades, só que os graus de liberdade independentes estão apenas em uma das quiralidades, ou left ou right, eu escolho uma delas. Então, ele reduz a metade o número de graus de liberdade. Ele joga fora a independência de uma das qualidades. E fica só com uma. Então, isso é importante. Observe também aqui uma coisa. Essa representação aqui, se essa representação aqui é meio zero, essa representação aqui é meio zero estar, que é zero meio. Então, de fato, o verme de Majorana está na representação meio zero, mas zero meio. Vamos voltar. O psi left, a gente já sabe dos nossos cursos de Dirac, de Lorentz, o psi left está nessa representação. O psi right está nessa representação. O termo de Dirac é a soma das duas representações, é a soma direta.
Mas o Fermi de Majorana, a gente está vendo a mesma coisa. Se eu pegar o Psi Majorana, então ele vai estar nessa representação. Vai ser isso aqui é meio zero, que é onde está a parte left dele. E a parte right dele está na meio zero estático. Eu estou pegando o conjugado, tem um conjugado complexo daquilo que é meio zero. Mas a gente sabe da teoria do grupo de Lorentz também, que meio zero estático conjugado, o complexo conjugado da representação meio zero é equivalente à representação zero meio. Então, como o Fermi de Dirac, o Fermi de Majorana, ele está na soma direta das duas representações. Tá? Então, ele tem as duas quiralidades, tá? Negando a existência da segunda quiralidade. Mas a segunda quiralidade é uma réplica, é o conjugado de carga, é o conjugado complexo da primeira. Então, todos os graus de verdade estão muito certos. Certo? Então, só para lembrar desse fato. Se eu tiver o Psi-left tem duas componentes complexas, então tem 4 componentes reais, e o Psi-right também tem duas componentes complexas, então tem 4 componentes reais. Então o espinor de Dirac, na verdade, ele tem 4 reais aqui e 4 reais aqui. Ele tem 8 componentes reais independentes dentro dele. Off-shell. Estou botando a equação, não estou dizendo que o Fermi satisfaz a equação de Dirac. Está livre de satisfazer a equação de Dirac. O Fermi está satisfazendo apenas vínculos algébricos. Então, se eu tenho um Fermi de Dirac, ele é completamente livre, ele tem 4 componentes reais na parte leste, 4 componentes reais na parte right. Então, ele tem 8 componentes reais independentes. O Fermi de Majorana, esse cara aqui é o conjugado complexo desse. Então, esses 4 que estão aqui já são esses 4 reais que estão aqui. Então, o Fermi de Majorana cai para 4. O Fermi de Dirac também tem 4, porque ele só tem left, ou só tem right. Tem 4 componentes reais. Claro que a equação de Dirac coloca um vínculo a mais. E aí, quando a gente diz o Fermi satisfaz a equação de Dirac, uma solução da equação de Dirac, a gente sabe, ela tem sempre essa fórmula. É alguma coisa do tipo um espinor bidimensional aqui, e aí aquele sigma, escalar P sobre E mais M, U. Então, na verdade, o Fermi, quando a gente usa o vínculo da equação de Dirac, esse Fermi aqui de baixo, ele na verdade é o sigma. Se o Fermi não satisfaz a equação de Dirac, ele tem dois setores independentes, é o meio zero, zero meio. Mas quando a gente bota o vínculo da equação de Dirac, é quando a gente fala o campo fermiônico agora está um shell. Ele satisfaz a equação de Dirac. Aí eu reduzo essa componente aqui, e aí o espinor reduz a metade de grau de liberdade. O Dirac, que era 8, cai para 4, o Majorana, que era 4, cai para 2, e o Weyl, que era 4, também cai para 2. Então, isso aqui são as condições on-shell. Isso aqui, então, isso aqui é on-shell. Isso aqui é off-shell. Off-shell eu estou apenas contando o número de componentes reais independentes. On-shell é aquilo mais a equação de movimento. A equação de Dirac, ela vincula, ela sempre reduz a metade. Em qualquer que seja a dimensão. Se eu tiver, por exemplo, em 10 dimensões, meus espinores de Majorana, eles têm 32 componentes reais. Mas aí cai para 16, por causa da equação de Dirac. Se eu impuser a condição de Weyl, 16 cai para 8. Então, em 10 dimensões, o Majorana Weyl, ao invés de ter 32 componentes reais, ele vai ter 8 componentes reais. Então, mas o joguinho é sempre esse, é contar componentes. Então, a condição de Majorana, ela me diz que, basicamente, um espinor de Majorana é equivalente a um espinor de Dirac, de Weyl, no sentido de que a informação sobre ele está numa das quiralidades apenas, mas a outra quiralidade não está desacoplada, ela está presente. Tá? Então ele tem as duas quiralidades, apenas elas estão relacionadas. E a condição de Majorana relaciona elas assim. Se o Fermi é Majorana, então a componente right nada mais é do que o conjugado de carga da componente left, e vice-versa. E a componente left nada mais é do que o conjugado de carga da componente right. Então isso aqui, para Fermi de Majorana, vai nessas duas, só para lembrar isso, certo? E a gente está falando isso por causa da questão do mecanismo de massa. Então, para Fermi de Dirac, isso aqui é zero. Porém, se o Fermi é Majorana, então isso aqui seria o mecanismo de massa de Dirac.
que a massa de Dirac, de acordo com o modelo padrão, a massa de Dirac vem do acoplamento de um cálculo. Então, quando a gente pega algo que é um férmio, outro férmio e um escalar, se eu pegar esse protótipo de interação, quer dizer, aqui eu tenho uma constante de acoplamento de um cálculo, vamos chamar esse escalar aqui para tipo de H, normalmente simbolizar o Higgs, né? Então, pela álgebra espinorial, esse termo aqui, necessariamente, ele é psi-left barrado phi-right mais psi-right barrado phi-left. Essas relações. Isso aqui vale para dois espinos, não precisava nem ser psi igual a psi. Eu poderia ter colocado aqui um psi aqui. Poderia ter colocado aqui um psi aqui. Na verdade, o que importa é que esses operadores aqui, eles vão cruzar. Eu vou ter uma ortogonalidade devido aos operadores de ortogonalidade. Então, mesmo que o férmio não seja o mesmo, né? Left com left nunca se combina, nem right com right nunca se combina. Left se combina com right, como está aqui. E right se combina com left. Então, a massa de Dirac, ela vem daqui. Quando o campo de Higgs ganha um valor esperado no vácuo, né? Então, isso aqui ganha um valor esperado no vácuo, então a gente ganha isso aqui é o Y, constante de acoplamento de cálculo, o valor do Higgs, que é uma quebra, e aí aqui o termo de Dirac, um tipo de Dirac, se leva barrado, right, mais right barrado. Então esse é o mecanismo que está por trás da massa de Dirac. Observe também, né, a gente pode sempre fazer a conexão com as representações do grupo de Lorentz. Esse cara aqui, ó, é meio zero. Então ele é meio zero estar. Meio zero, então isso aqui é meio zero. Meio zero estar, zero meio. E aí, estou fazendo o produto tensorial de novo com zero meio. Então 0 meio, 0 meio dá 0, 0, mais 0, 1. Tem um escalar dentro desse produto. O escalar é justamente isso. Quem é o 0, 1? O 0, 1 é o psi-left barrado sigma ni, o gama ni, esse objeto aqui, a partir de um left e de um right, eu posso formar um tensor de rank 2. Essa representação aqui é justamente a parte alta do alvo do tensor de rank 2. A representação tem dimensão 3. É o alto do alvo do campo de rank 2 e a parte 1, 0 é a parte anti-alto do alvo do rank 2. Então, a partir de um férmio left e de um férmio right, um férmio left barrado e um férmio right, eu posso construir um escalar e um tensor de rank 2. Essa combinação não tem gama nenhuma, essa combinação é toda escalar. Então é a massa de Dirac. Ela mistura, né? Agora, vamos pegar. Então a gente vai pagar isso aqui, e aí a gente sabe também a importância dessa relação para invariante, para a teoria de Gay, as teorias de Mills, abelianas, ou as teorias em geral, abelianas e não abelianas, que é, se eu combino agora o psi-left barrado gama mi com outro objeto left, isso aqui é diferente de zero. Porém, se eu pego o left, o gama mi, ele nunca acopla o left com o right. Sempre é zero. O psi-right barrado gama mi que left é zero. E o psi-right barrado gama mi que right é diferente de zero. Então, a interação de Young-Mills, a interação de Gage, que é pegar isso e acoplar com uma mi, né, ela preserva a quiralidade. Então, essa relação aí também é fácil da gente mostrar, é só a gente pegar quem é esse cara aqui, o psi-left barrado. Então, isso aqui é o psi barrado, 1 menos gama 5, isso aqui é o barrado do left. Aí eu tenho aqui o gama mi. E aí aqui eu tenho o psi-right, que é 1 mais gama 5 sobre 2π. Então esse cara aqui anticomponente. Então isso aqui é o left barrado, que é 1 mais gama 5. Né? Então quando eu barro, ele vem para cá 1 menos gama 5. Tá certo? Agora vai ficar psi barrado,
Gama mi anticomuta com gama sim, que vai passar para cá, vai passar para cá, não existe. Aqui é que é o right. O left é 1 mais gama 5. Mas aí quando eu barro, o barrado do gama 5 é menos. Então, isso aqui é o psi left barrado. Gama mi, isso aqui é o psi right. Só que o gama mi anticomuta com o gama 5. Então esse gama 5 passa para cá, mais gama 5. Aí de novo eu tenho dois operadores ortogonais. Então essa combinação é identicamente zero por causa da ortogonalidade dos projetores. E essa combinação pela mesma razão, mas essas duas combinações aqui se salvam. Então, por exemplo, para um fermo de Majorana, né, ou para um fermo de Weyl, né, o fermo de Weyl, ele pode ter uma interação de gauge normalmente, porque ele não muda a quiralidade ao se acoplar com um campo amigo, que vai aparecer um acoplamento com amigo. Então, um fermo de Majorana também não tem problema, porque a parte left dele não muda. Então, para qualquer fermo, a interação de gauge, ela atua, né, nos dois setores de quiralidade da mesma forma. Então, ela não tem nenhum problema. Qualquer tipo de fermo pode ter interação de gauge, não está proibido. Agora, a questão da massa de Majorana. O que é a massa de Majorana? Como é que é a estrutura da massa de Majorana? Vamos pensar aqui o que é a massa de Dirac, né? Massa de Dirac está colocada desse modo. Então a massa tem o left barrado e tem o right. Se o fermo é Majorana, então isso aqui é geral, estrutura de massa. Se o fermo é Majorana, a gente sabe que psi left barrado, se o fermo é Majorana, eu sei que psi left barrado, isso aqui é o que? Isso aqui é o conjugado de carga da componente leve. Nós sabemos que para o fermo de Majorana, o conjugado de carga da componente leve nada mais é do que a componente right. Então, essa relação aqui eu posso escrever C, vamos falar, isso aqui vale para o fermo de Majorana. Isso aqui é Majorana. Daí eu posso transpor essa relação. Transpondo vai ficar psi left barrado, C transposto, que é menos C, igual a psi right transposto. Transpus essa relação. Válida só para fermo de Majorana. Essa função aqui, ó. O normal seria isso, né? Psi left C seria o psi C right. Isso é o normal, isso aqui é geral. Para fermo de Majorana, psi C igual a psi, então essa relação aqui dá um psi right. Então, beleza, essa condição aqui é válida tipicamente para Majorana. Multiplica aqui por C menos 1. Então, para um fermo de Majorana, a gente pode escrever essa condição aqui também, né? Uma condição que está valendo também. Quer dizer, o conjugado de Dirac componente left, ele vai ser menos a componente right, transposto C menos 1. Quer dizer, essa relação aqui absolutamente não é conflitante com o grupo de Lorentz. Por quê? Porque o psi left pertence à representação meio zero. Então, isso aqui é psi left estar, como estar é conjugado de carga. Mas conjugado de carga, ou conjugado complexo. Conjugado complexo no meio zero é 0,5. E aqui o que está do lado direito é 0,5. Então eu estou dizendo que 0,5 é igual a 0,5. Isso aqui é uma matriz, apenas que mistura. Eu estou fazendo uma recombinação linear. Mas eu não estou colocando em equivalência relações que não são equivalentes. Não tem nenhuma inconsistência aqui. Simplesmente eu estou reescrevendo essa representação 0,5 numa combinação linear feita pela matriz C. Então, isso aqui é 0,5 e o lado direito é 0,5. Então, essa relação aqui é perfeitamente covariante de Lorentz. Beleza, então deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui, claro, vale também para fermo. Para fermo de Majorana, então vale para o psi right barrado menos o psi left transposto
C é menos 1. Isso aqui é sempre se for maior, é particular com maior. Beleza. Então, essa relação aqui nos inspira a perceber o seguinte, que os vermes de Majorana, o left barrado, o psi left barrado, o psi right transposto. Essa relação aqui, né? Isso aqui é geral. Isso aqui é geral. Termo de massa. Claro, tem um outro termo, que é left, right, mais right, left. Estou pegando só esse termo aqui como amostra, né? Então aqui eu tenho left barrado. Mas left barrado, a menos do sinal, é psi right transposto C menos 1 vezes psi right. Então, para um fermo de Majorana, a gente acaba vendo que o termo de massa, na verdade, ele mora dentro de um setor de quiralidade. Tem uma quiralidade. A massa está toda colocada, ó, só. E aqui, meio zero, aqui é 0,5, transposto, que é 0,5, não é 0,5 está. Então, o que está aqui é 0,5, tensorial, o outro 0,5. Então, a massa de Majorana, ela está, eu estou colocando um termo de massa sem precisar invocar o meio zero no 0,5. Eu consigo colocar tudo no 0,5 e depois, claro, obviamente, tudo no meio zero. Então, ó, 0 com 0 dá 0, meio com meio dá 0 e 1. Então, ó, o escalar está aqui. Claro que, aonde é que está o tensor? O tensor está, se eu colocar aqui o signo μ, mas essa aqui é a parte escalar. Então, esse é o chamado termo de massa de Majorana. A gente consegue formar um termo de massa às custas de uma única quiralidade. Eu não preciso ter as duas quiralidades. Então, a forma geral. E aí, claro, isso aqui vale para o right também. Então, a gente pode escrever, se eu tiver apenas neutrinos left, né, eu posso escrever um termo de Majorana. Um termo de massa do tipo Majorana tem essa estrutura aqui. É um parâmetro de massa. Vou colocar aqui um μ, pode representar um parâmetro de massa. Aqui um fermo left transposto, C menos 1, e aqui um left. Não precisa nem ser diagonal. Termo tipo massa. Então, se eu quiser, eu diagonalizo, mas ele mistura dois termos distintos, mas na mesma quiralidade. Então, claro, no setor right, eu coloquei sei lá, um μ, pode ser. E aí aqui o fermo, sei lá, um fermo psi right transposto, C menos 1, um fermo zeta right. O que é importante é que o termo de Majorana, ele não te tira, você pode formar um termo de Majorana para fermos quirais. Então aqui eu teria left, então isso aqui é left com left, ou seja, isso aqui é meio zero, com meio zero. Isso aqui está 0, 0, mais um 0. E aqui é 0,5. Oi? Não é que ele mata uma quiralidade, mas é que ele separa Isso, ele não mata uma quiralidade. Ele apenas diz que a outra quiralidade aparece na segunda quiralidade, mas a outra quiralidade é como se fosse a antipartícula da quiralidade anterior. Quer dizer, você tem ela, por isso que ele é autoconjugado, porque a parte left dele, se você tirar o conjugado de carga, a antipartícula left, vai ser a componente right. Quer dizer, a parte right do fermo de Majorana já é a antipartícula da parte left dele, coisa que não acontece no fermo litorário. Quer dizer, se você pegar isso aqui, está tudo escrito nessa relação, vou colocar assim desse modo. Se um fermo é Dirac, genérico, né, significa que a antipartícula do setor left é o setor right da antipartícula. Quer dizer, eu estou com esse fermo aqui, pego a componente left dele e vou ver a antipartícula da parte left dele, eu só vou encontrar ela no outro campo, na antipartícula, no campo da antipartícula. Se o fermo é Majorana, não, isso cai. Se o fermo é Majorana, está me dizendo então que a antipartícula da componente left do fermo de Majorana
é o próprio ferro de Majorana, mas é a sua componente light. Então, a componente light do ferro de Majorana, ela já está trazendo a antipartícula da componente left que está lá dentro. É isso que a gente está dizendo. O ferro de Majorana, ele é psi left mais psi left C. Quem é psi left C? É o psi right. Está todo ferro, eu posso sempre escrever. Isso aqui é geral. Ele escreve a partícula e antipartícula no mesmo multiplate. É como se você colocasse partícula e antipartícula no mesmo campo. Quer dizer, isso aqui é geral. Qualquer ferro, né, qualquer ferro pode ser decomposto nas duas, ferro em qualquer dimensão par, né, pode ser decomposto nas duas componentes que ela é. Agora, onde é que entra o Majorana? Majorana vai entrar na hora de você dizer que isso aqui é psi left mais psi left C ou psi right mais psi right C. Então isso é o conteúdo do Majorana. Você está dizendo que ele já é a combinação da partícula com a própria antipartícula. Quer dizer, a partícula e a antipartícula já estão dentro dele. Por isso que ele é autoconjugado de carga. Que aí a gente sabe, né, aquela condição, aquela expressão que a gente sabe, o conjugado de carga do conjugado de carga. Se eu pegar o conjugado de carga do conjugado de carga, a gente volta para o espinor original. Então, se eu pegar o conjugado de carga daquela relação, eu vou ter psi C igual a psi left C mais psi left CC, que é o psi left, mais isso aqui é igual a isso aqui. Então, automaticamente o ferro de Majorana está trazendo a partícula e a antipartícula dentro dele. Então, ele já é uma combinação de partícula com antipartícula. Por isso que ele já é autoconjugado de carga. Se ele tem a partícula e tem a antipartícula, a carga dele necessariamente tem que ser zero. Ao passo que o ferro de Dirac não. A antipartícula está no outro objeto. Nessa relação aqui, só para a gente ver, porque aqui, por exemplo, pode tirar essa relação aqui, psi C, C igual a psi. Então, a gente pega o conjugado de carga, eu sei o que é. Então, isso aqui é C, psi C, isso aqui seria o conjugado de carga do conjugado de carga. Vamos agora colocar as coisas no mesmo lugar. C. Quem é o psi C barrado? O psi C é C, psi barrado, transposto. Isso aqui é o psi C. Agora eu tenho que barrar isso. Tenho que transpor. Isso aqui é C. Vamos trabalhar aqui. Tem que pegar o barrado, aqui, pegar o barrado disso aqui, depois transpor. Vou pegar o barrado disso aqui, isso aqui. Opa, deixa eu apagar. Vou botar isso aqui de uma forma melhor. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos começar a quebrar aqui. Então, isso aqui é C, psi C barrado. Psi C é C, psi barrado, transpor. Isso aqui é o psi C. Agora eu tenho que barrar isso, depois tenho que transpor de novo. Vamos colocar as coisas aqui. Isso aqui é quem é C, psi barrado, transposto. É C, psi barrado, é psi dagger, gama zero. Transposto. Aqui é o C, psi barrado, transposto. Ou seja, C, gama zero, transposto, psi star. Certo? Então, vamos colocar isso aqui. C, gama zero, transposto, psi star. Conjugado de carga, quantidade de carga. Deixa eu dar isso aqui. Agora vamos lembrar o seguinte, ó, C gama zero transposto. C gama zero transposto. C menos 1 é menos gama zero. Então, C gama zero transposto é menos gama zero C. Vamos substituir isso aqui por menos gama zero C. Então, aqui vai ter menos gama zero C. Aí eu boto isso na menos aqui. Estou fazendo só aquelas operações, só para eu resolver quebrar para ficar mais fácil. Agora, isso aqui é o espinor, que é o barrado de um espinor. O barrado de um espinor, isso aqui é menos C. Como é que eu barro? Depois eu vou tirar o transposto lá no final, mas como é que eu barro no espinor? Eu pego o espinor dagger, então tem que pegar
gama zero, C, psi estar, Dagger, gama zero. Essa é a definição do barrado. O barrado de um espinor é isso aqui. Claro, no final de tudo ainda tem que operar o transporte. Não vamos esquecer desse transporte. Então, vamos trabalhar as operações que estão aqui dentro. São menos C. E aí aqui dentro a gente vai ter psi estar Dagger. É o psi transposto. Se eu tiro o conjugado, tiro o hermitiano conjugado e tiro o conjugado complexo, sobra só o transposto. Aí aqui eu vou ter C Dagger. C Dagger é C menos 1. E aqui eu vou ter gama zero Dagger. Mas o gama zero é hermitiano. Gama zero Dagger é gama zero. Gama zero vezes gama zero dá 1. Então ainda sobra para mim aqui um transposto, né, disso aqui. Está todo lugar, né? A gente tem que estar. Agora, deixa eu apagar então. Pois fala. Aquele C está de fora, né? Ah, desculpa, você está aqui fora, Dória, perdão. Você tem razão, você está aqui fora. Tá? A gente tinha feito uma besteira aqui. Isso aqui dentro só tem isso, Tá certo. Deixa eu apagar aqui. Então vamos lá. Se eu agora transpuser essa relação, C, quer dizer, quando a gente transpõe, troca a ordem. Mas o transposto é inverso, é o inverso da transposta. C é menos 1. Se C é antissimétrico, C é menos 1 também é antissimétrico. Então isso vai ficar mais, né? C é menos 1 transposto é menos C é menos 1. Então, quando eu transponho, vai ficar C é menos 1. Menos, desculpa, C é menos 1 transposto, psi transposto. Mas C é menos 1 transposto é menos C é menos 1. Então esse menos aparece. Isso aqui é da identidade. Então, dessa forma, a gente mostra que realmente duas conjugações de carga reconstituem, né, o espinor na forma original. Só lembrar dessa relação também. E aí, claro, aplicando isso aqui, psi CC é psi L, psi LC, então mostra que isso aqui é Majorana, isso aqui é Majorana. Então, aquilo que ele está dizendo, que você tinha levantado aí, o termo de Majorana, ele não nega a existência da parte elétrica, como da parte light, mas ele diz apenas que a parte light é uma réplica, é a antipartícula da parte elétrica. Então, essa é a massa de Majorana. Então, quando a gente fala de neutrinos massivos, então, quando a gente for trabalhar em mecanismo de massa, aí é preciso ver, tem que mexer no setor de Higgs para introduzir neutrino massivo, quer dizer, eu estou além do modelo padrão, deixa eu falar, um dublete só do modelo padrão, nós não conseguimos dar massa para o neutrino. Fala aí. Eu tenho uma partícula, que é a parte light. É a antipartícula da parte elétrica. Isso, da antipartícula. Eu peguei isso do laboratório, para acontecer. Então já é Majorana. Eu não posso colocar com o dedo. Não pode colocar com o dedo. Além de ser neutra, ela pode ser neutra e ser Dirac, não ser Majorana. Mas se ela é neutra e ela é autoconjugada de carga, é exatamente isso. Se a parte leve, a parte light dela for a antipartícula da parte leve, não tem como ser Dirac. Porque ela é neutra e autoconjugada. Então tem que ser neutra. Tem que ser neutra. A condição necessária, mas não suficiente. Toda partícula de Majorana é neutra. Mas não basta ser neutra para ser Majorana. Então é uma condição necessária, mas não é suficiente ser neutro para ser Majorana. Só preciso que toda partícula de Majorana certamente vai ter carga zero. Mas nem toda partícula de carga zero é Majorana. Para ser Majorana, ela precisa ter carga zero e ser autoconjugada de carga. Dessa condição aqui, Majorana, né? Essa condição aqui, que é a condição de Majorana, implica que a carga é zero. Mas a vice-versa não é verdadeira. Se a carga é zero, não necessariamente essa condição é verdadeira. Então, para ser Majorana, é preciso ter carga zero e satisfazer isso. Porque você pode ter um ferro neutro que não satisfaz essa condição. Então, ele não é Majorana. Ele é neutro, mas não é Majorana. É o caso do nêutron. O nêutron é neutro, mas não é Majorana. Tá? Muito bem, então. Então, o que é importante para nós, né, é ter claro. Já tem que ser espinho. Tem que Oi? ser fermiônica. Oi? Tem que ser fermiônica. Ah, bom, certo. Você vai dizer assim, qualquer espinho. Não, é claro, você tem que falar isso para, quando você está falando de quiralidade, implicitamente você está falando de ferro. Agora, se você pensa no bóson vetorial. Tem que ser espinho meio. Tem que ser espinho. Então, vamos pensar no bóson vetorial. Para um bóson, quer dizer, o bóson vetorial,
ele só você não pode impor outra condição a não ser que ele seja neutro. Você não tem uma condição de quiralidade em cima dele. Você pode dizer, um bóson vetorial, se ele é massivo, né, ele tem parte left, ele tem componente longitudinal. Mas você não consegue, vamos dizer, arrumar a polarização como você arruma no caso do ferro. No ferro você pode ter, quando você arruma a quiralidade, né, que você bota a quiralidade alinhada com a direção de movimento, ou alinhada com a direção de movimento, a massa influencia nesse processo. Num campo vetorial, a única influência da massa é da parte longitudinal. Ela acrescenta, no fundo, a polarização zero do spin 1. Quer dizer, o campo que tem spin 1, mas tem a massa nula, ele só vai poder ter duas polarizações, mais um e menos um. Quando você coloca a massa, porque no caso do ferro é o seguinte, o ferro pode ter polarização H cortado sobre 2 ou menos H cortado sobre 2. Então, o ferro integral, de massa zero, vai. Então, ele pode ser spin alinhado com a direção do movimento, polarização, helicidade, vamos colocar assim, helicidade H cortado sobre 2. Ou, no caso da representação zero meio, o spin anti-alinhado com a direção de movimento, spin para cá, movimento para cá. Então, a partir está caminhando assim. Então, helicidade menos meio. Quando você coloca massa, você relaciona as duas helicidades. No caso do campo vetorial, se o campo vetorial tem massa zero, ele pode ter polarização mais 1 ou menos 1, tanto faz, ele tem massa zero, quer dizer, o foco não pode estar caminhando com a direção, o spin dele pode ter duas polarizações, mais 1 e menos 1. Quando você coloca massa, você não relaciona essas duas polarizações, você introduz a polarização zero, você introduz a projeção zero do spin 1, porque senão ele tem só mais 1 e menos 1, se a massa for zero. Quando você coloca a massa, você introduz o zero. No caso do ferro, não, você relaciona o mais meio e menos meio, certo? Essa é a diferença. Se tivesse spin 3,5, certo. você teria... Entendi. Um outro tipo de ferro, certo? Se você tiver spin 3,5, ele vale tudo isso. Você vai ter, se a partícula tem massa zero, você só tem mais 3,5 e menos 3,5.